O vento sopra sobre as colinas de Israel. As árvores se curvam lentamente enquanto o céu se tinge de tons dourados e escuros. Ao longe, o som de uma harpa ecoa entre montanhas, desertos e muralhas antigas. Em meio às batalhas, as lágrimas e as promessas, homens e mulheres levantam seus olhos para os céus, procurando respostas. Alguns estão cansados, outros estão perseguidos, muitos estão quebrados. Mas todos carregam dentro de si uma pergunta: Deus ainda está comigo? Os Salmos 42 a 72 são como um caminho entre a dor e a esperança. São canções de homens aflitos, reis cansados, profetas abatidos e corações sedentos pela presença de Deus. Há momentos de desespero profundo. Há noites silenciosas, onde o choro parece não ter fim. Há inimigos zombando, injustiças crescendo e a sensação de abandono. Mas também há fé. Mesmo quando tudo parece perdido, surge uma voz dizendo: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Esses salmos mostram que a dor não é o fim da história. Que mesmo nas tempestades, Deus continua reinando. Que mesmo entre ruínas, ainda existe esperança. E assim começa uma jornada. Uma jornada por desertos, palácios, guerras, lágrimas, arrependimento e redenção. Uma jornada onde o coração humano encontra abrigo na presença do Altíssimo. Capítulo 1. A alma sedenta. Salmos 42 a 43. Um homem caminha sozinho entre pedras e árvores secas. Ele está cansado, abatido e olha para o céu como alguém que procura respostas. Assim como o cervo corre desesperadamente em busca de água, a alma do salmista procura a presença de Deus. Ele se sente distante, vazio e sozinho. Suas lágrimas caem dia e noite. Enquanto isso, as pessoas ao redor perguntam: Onde está o teu Deus? O salmista se lembra do passado. Ele recorda os dias em que caminhava entre multidões, indo ao templo, cantando e adorando. Mas agora tudo parece diferente. O templo ficou distante. A alegria desapareceu. Restou apenas a saudade. Mesmo assim, ele continua lutando contra sua própria tristeza. Ele fala com a própria alma. Ele se levanta contra o desespero. Ele diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Esse é um dos momentos mais profundos dos Salmos, porque mostra que até os homens de fé passam por tristeza, angústia e solidão. Mas também mostra que a esperança ainda pode sobreviver mesmo em meio à dor. Assim como o cervo busca as águas, a alma busca a presença de Deus. Mas o sofrimento faz parecer que Deus está distante. O salmista chora dia e noite, enquanto os inimigos perguntam: Onde está o teu Deus? Mesmo assim, ele escolhe acreditar. Mesmo ferido, ele ainda espera. Deus é refúgio em meio ao caos. Salmos 44 a 48. Pessoas correm assustadas enquanto a fumaça sobe ao céu. Israel enfrenta batalhas, derrotas e medo. Mas no meio do caos, Deus continua sendo fortaleza. Ainda que a terra se abale, ainda que montanhas caiam no mar, o Senhor permanece firme. Jerusalém continua protegida porque Deus habita nela. A brevidade da vida. Salmos 49 a 50. Os ricos confiam em seus tesouros. Os poderosos acreditam que viverão para sempre. Mas a vida passa rapidamente. O homem não pode comprar sua alma, nem escapar da morte. Somente Deus pode resgatar o ser humano da destruição. O arrependimento de Davi. Salmo 51. Ele cai de joelhos, chorando profundamente. Depois do pecado, Davi reconhece sua culpa diante de Deus. Ele não tenta se justificar, apenas clama por misericórdia. Cria em mim um coração puro. Esse salmo mostra que não existe pecado grande demais para o perdão de Deus, quando há arrependimento verdadeiro, a maldade dos homens e a justiça de Deus. Salmos 52 a 59. Pessoas inocentes choram enquanto cidades são tomadas pela injustiça.
Os maus parecem fortes. Eles mentem, atacam e espalham medo. Mas Deus vê todas as coisas. O Senhor é justo, e nenhum mal permanecerá para sempre. Aquele que confia em Deus não será destruído. Deus é maior que as guerras. Salmo 60 a 68. Depois, o céu se abre e a luz atravessa as nuvens. Nações entram em conflito. Povos se levantam uns contra os outros. Mas acima dos reis, acima dos exércitos e acima das guerras, existe um Rei eterno. Deus marcha à frente do seu povo. Ele protege os fracos, sustenta os cansados e derrota os inimigos. O Rei Prometido. Salmo 69 a 72. Pessoas de várias nações caminham em sua direção. Os últimos salmos desta jornada apontam para um Rei perfeito. Um Rei que governará com justiça, defenderá os pobres e trará paz às nações. Muitos acreditam que essas palavras anunciam a vinda de Jesus Cristo, o Rei eterno prometido por Deus. Uma harpa toca suavemente enquanto o céu fica dourado. Os Salmos 42 a 72 nos lembram que a dor existe, mas não dura para sempre. Deus continua ouvindo, continua vendo e continua cuidando de seu povo. Mesmo quando a alma está cansada, mesmo quando o mundo parece escuro, mesmo quando as lágrimas não param, ainda existe esperança, porque Deus permanece fiel. Chorar não é fraqueza. Vivemos em um mundo que ensina as pessoas a esconderem o que sentem. Muitos aprendem desde cedo que precisam ser fortes o tempo todo, que não podem demonstrar tristeza, que precisam suportar tudo sozinhos. Mas os Salmos quebram essa ideia. Nos Salmos, homens choram, homens se desesperam, homens ficam cansados, homens falam com Deus em momentos de dor profunda. Isso nos ensina que chorar não é sinal de fraqueza. Fraqueza é fingir que está tudo bem quando não está. Fraqueza é carregar o peso do mundo sozinho. Fraqueza é se fechar completamente e não permitir que ninguém ajude. Às vezes, a lágrima é a única oração que a pessoa consegue fazer. E mesmo assim, Deus entende. Há dores que ninguém vê. Há pessoas que sorriem durante o dia, conversam normalmente, trabalham, ajudam os outros. Mas por dentro, estão cansadas, feridas e silenciosamente quebradas. Existem dores que não aparecem no corpo. Elas aparecem na alma. É a dor de perder alguém. É a dor de ser abandonado. É a dor de ser traído. É a dor de não entender por que certas coisas aconteceram. É a dor de orar e sentir que Deus está em silêncio. Muitas pessoas acreditam que, para ter fé, precisam parecer fortes o tempo todo. Mas os Salmos mostram exatamente o contrário. Os Salmos nos ensinam que até os homens mais próximos de Deus choraram, se sentiram sozinhos, tiveram medo, perderam a esperança por alguns momentos e fizeram perguntas que talvez nós também fazemos hoje. Por que isso aconteceu? Até quando vou sofrer? Será que Deus ainda está comigo? Será que um dia essa dor vai passar? Os Salmos não escondem a dor humana. Eles revelam que a dor existe, mas também mostram que ela não é o fim da história. A dor não significa falta de fé. Muitas pessoas pensam que se estão sofrendo é porque sua fé é pequena. Mas os Salmos mostram que isso não é verdade. Homens que confiavam em Deus também choraram. Homens que oravam também ficaram cansados. Homens que acreditavam também passaram por noites longas e silenciosas. A fé não impede a dor. A fé impede que a dor destrua completamente a pessoa. Há momentos em que a vida pesa. Momentos em que a alma parece cansada. Momentos em que tudo o que a pessoa consegue fazer é respirar fundo e tentar continuar. E não há vergonha nisso. Os Salmos mostram que Deus não rejeita quem está ferido. Pelo contrário, Deus se aproxima ainda mais daqueles que estão quebrados por dentro. Às vezes,
A pessoa acha que precisa esconder suas lágrimas de Deus. Mas Deus não se assusta com a nossa tristeza. Ele não se decepciona com o nosso cansaço. Ele não se afasta quando estamos fracos. Existem dores que mudam a pessoa. Nem toda dor chega para destruir. Algumas dores chegam para abrir os olhos. Algumas dores chegam para fazer a pessoa perceber quem realmente está ao seu lado. Algumas dores chegam para mostrar que a vida não pode ser construída apenas sobre dinheiro, aparência ou orgulho. Os salmos ensinam que o sofrimento pode transformar. Há pessoas que só começaram a valorizar a família depois de perder alguém. Há pessoas que só aprenderam a orar depois de passar por noites difíceis. Há pessoas que só encontraram Deus quando tudo o resto falhou. A dor pode endurecer o coração, mas também pode tornar a alma mais forte, mais humana e mais sensível. É estranho pensar nisso, mas algumas das pessoas mais fortes carregam cicatrizes que ninguém imagina. Porque há dores que machucam, mas há dores que amadurecem. A pior dor é se sentir sozinho. Existe uma dor que é ainda mais difícil do que todas as outras: a sensação de estar sozinho. É quando a pessoa sente que ninguém entende o que ela está vivendo. É quando ela olha ao redor e parece que todos seguiram em frente, menos ela. É quando ela tenta ser forte por muito tempo e começa a se cansar. Os salmos falam muito sobre isso. Falam sobre noites silenciosas. Falam sobre lágrimas escondidas. Falam sobre o sentimento de abandono. Falam sobre pessoas que se sentiam cercadas de problemas e sem forças para continuar. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez existam dias em que você olha para o céu e pensa: Deus, onde o Senhor está? Mas os salmos ensinam algo poderoso. Mesmo quando a pessoa não consegue sentir Deus, isso não significa que Deus foi embora. Há momentos em que Deus parece silencioso. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, Deus está sustentando a pessoa justamente naquele momento em que ela pensa que vai cair. Conclusão. Os salmos nos ensinam que sentir dor não faz ninguém menos forte. Eles nos ensinam que a tristeza faz parte da vida, que existem noites difíceis, que existem perguntas sem resposta, que existem feridas profundas, mas também ensinam que existe esperança. Porque a dor pode até visitar a vida de alguém, mas ela não precisa morar para sempre. Se você está vivendo um momento difícil, lembre-se, você não está sozinho. Você não foi esquecido. Você não precisa fingir que está bem o tempo todo. E mesmo que hoje tudo pareça escuro, a luz ainda pode voltar. Porque uma das maiores lições dos Salmos é que depois da noite, o amanhecer sempre chega. Cidades cheias de corrupção. Homens ricos enganando os fracos. Violência nas ruas. Traição dentro das casas. O justo olha para tudo isso e pergunta: por que os maus parecem vencer? Os violentos espalham destruição. Os mentirosos usam palavras como armas. Os orgulhosos confiam em sua própria força. Mas Deus conhece cada injustiça. Nenhum mal ficará escondido para sempre. O rei que virá. Salmo 72. O cenário muda. A guerra termina. O céu se abre. Uma luz dourada ilumina a terra. Um rei aparece. Não como os reis orgulhosos deste mundo, mas como um rei justo. Um rei bondoso. Um rei que protege os pobres, ajuda os fracos e traz paz. Ele julgará o povo com justiça. Defenderá os necessitados. Trará paz como chuva sobre a terra seca. Todas as nações o servirão. Seu reino não terá fim. Uma harpa toca suavemente enquanto o céu fica dourado. Os Salmos 42 a 72 são uma jornada pela dor, pela esperança e pela fé. Eles mostram que a alma humana pode se quebrar, que os dias maus podem chegar, que as lágrimas podem durar muitas noites, mas também mostram que Deus permanece presente.
Quando tudo parece perdido, quando o coração está cansado, quando a escuridão parece não ter fim, ainda existe uma voz dizendo: espere em Deus, porque depois da noite, a luz sempre volta. E depois da dor, ainda existe esperança.